Oi, gente. Olá. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. Estou aqui colocando as perguntas disponíveis para a gente poder conversar um pouquinho, pessoal da Editora Quatro Ventos. Oi, gente. Deus abençoe. Oi, Miriam, Tati. Oi, boa noite, gente. Paz, Deus abençoe a todos. Não sei quem aí já ouviu a nova canção, Primeiro Amor. Já está no nosso YouTube, em todas as plataformas digitais. Eu quis dar uma entradinha para a gente conversar um pouquinho. Não sei como é que eu faço, mas eu acho que tem como eu colocar perguntas aqui, né? Vamos ver. Você pode colocar suas perguntas, né, sobre esse projeto novo. Se você tem perguntas ou algo mais que você queria saber, calmaria aqui em casa, tem um Superbook rolando ali na TV. E as minhas crianças estão a toda, minha filha. Ai, Deus. Paz, queridos, Deus abençoe. Paz. Deixa a sua pergunta na caixinha de perguntas. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que é só isso mesmo, né? Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem um sinalzinho, uma interrogação com um balãozinho. Você pode fazer perguntas específicas. Vamos dar um tempinho para você fazer isso. Beijo, pessoal de Angola. Zahara, Deus abençoe, querida. Tatiane, Deus abençoe. Joyce, Verinha. Graças a Deus. Graça e paz. Eita, vamos lá. Ok, vamos ver aqui. Deixa a sua pergunta na caixa. Vamos ver. Certo, queria saber qual o meu ministério. Eu sou da Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, já há, eu creio que há uns quase 30 anos. Muitos anos já, uma vida. Vamos lá, mais. Você crê no primeiro amor ou no único amor? Referindo-se à canção, né? Com certeza. Ela diz no seu refrão: Tu és o único e meu primeiro amor. Ele é meu único primeiro amor. Não pode existir outro. Então são as duas coisas. Existem outros amores que nós temos, né? Nós temos nossos cônjuges, nossos filhos, mas Jesus é o nosso primeiro, precisa ser o primeiro, o único primeiro amor da nossa vida. Amém? Vamos lá, próxima. Vamos ver. Como atrair a glória de Deus? Eu creio que a glória do Senhor se manifesta quando nós temos
aquela coisa básica, que parece ser tão básica, que é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Deus não resiste a um coração que se rende diante dele. Amém. Gente, eu vou desativar um pouquinho os comentários. Faça a sua pergunta. Isso. Só para eu conseguir ler direitinho aqui. Eu tô sem óculos e a minha visão está embaralhada. Vamos lá. Nível, uma palavra sobre vencer a depressão. A depressão é uma doença, é uma enfermidade da mente. Assim como você fica enfermo de outras partes do seu corpo, assim como você tem problema de rins, você pode ter um problema nos ossos, você pode ter problema no coração, você pode ter problema no estômago, né? Pode ter problema na tireoide, você também pode ter um problema na sua mente, né? No seu cérebro. E a depressão é uma enfermidade e ela precisa ser tratada. Como uma enfermidade, ela precisa ser tratada. Eu creio sim que Jesus cura e Jesus pode usar os médicos para curar. Não existe problema e não existe nenhuma falta de espiritualidade nisso. Muitas vezes nós nos cercamos na verdade, de um farisaísmo mesmo, né? Uma religiosidade que se torna vazia e prejudicial quando nós não admitimos que precisamos das pessoas, precisamos dos médicos, precisamos precisamos tomar remédio, né? Então, as causas da depressão são várias e esse assunto é tão amplo, mas eu creio que a gente precisa começar a abrir a nossa cabeça em relação a isso e entender que isso não é apenas uma questão espiritual. Aquilo que é espiritual, nós oramos, nós buscamos ao Senhor e é resolvido. Aquilo que é fisiológico, né? Deus também pode curar se é da vontade dele. E ele também pode usar os médicos e remédios para trazer cura. Então procure ajuda, não fique sozinho. Procure a ajuda de um profissional, procure a ajuda de alguém competente da área, um psicólogo, psiquiatra, né? Busque ajuda espiritual também. Procure seu pastor, pessoas da sua confiança. Abra o seu coração, não caminhe sozinho. Um dos grandes problemas da depressão é que a pessoa ela quer ficar só, e o ficar sozinho é altamente perigoso, prejudicial nesse momento. Você precisa de ajuda de pessoas que sejam capacitadas para isso. Próximo. Ai, travou. Vamos lá. Você crê que a volta de Jesus Cristo está próxima? Bom, eu não sou pastora não, eu sou só a Nívia mesmo. Sim, eu creio pelos sinais que nós temos visto, que são muitos. A gente tem visto muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E Jesus, ele fala mais sobre esses sinais em Mateus capítulo 24, tem outros textos também em Lucas, se me engano, em Lucas 19, não me lembro certo, mas você pode procurar na sua Bíblia. E os sinais estão muito latentes e acontecendo de uma forma muito rápida. Os acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus são acontecimentos globais, de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos ler no livro de Apocalipse que os acontecimentos da vinda do Senhor são acontecimentos globais, que vão acontecer a nível mundial, né? Então, o que nós temos vivido hoje, a questão da pandemia, é a nível global. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Temos vivido, eu creio que nunca vivemos uma guerra ideológica tão grande, uma guerra política tão grande, tão acirrada, não apenas no Brasil, mas no mundo, nos Estados Unidos, em vários lugares, enfim.
é preciso vigilância, né? Jesus falou, olha, quando vocês virem guerras, rumores de guerras, não se assustem, né? Não se assustem, porque é necessário que essas coisas aconteçam e elas são apenas o princípio das dores. Ele fala também, né, num outro texto, ele fala sobre pragas, né? E ele fala, olha, quando vocês virem essas coisas, saiba que é o princípio das dores. Não se assuste, não se atemorize, né? Então é preciso que a gente caminhe em vigilância. E um dos grandes sinais da vinda do Senhor é a apostasia, né? A gente tem vivido um tempo de apostasia, um tempo onde muitas pessoas estão se afastando da sã doutrina de Cristo, estão se afastando da igreja, se afastando, eu não estou falando apenas de uma instituição igreja, mas estão deixando de ser igreja, estão deixando de crer, né, em Jesus, na sua palavra, e muitos têm crido naquilo que é falso, naquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, apostasia, esse distanciamento da fé, da fé sã, da fé cristã, ele é um grande sinal da vinda do Senhor. Eu creio sim que a vinda de Jesus está próxima. Amém. Próxima aqui. Como eu faço para ter um processo de libertação? Bom, eu creio sim que a libertação é para o cristão e que a gente vai sendo liberto no decorrer do tempo, na medida em que a gente se achega a Jesus. E me vem ao coração nesse momento o texto de Tiago, capítulo 5, que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Isso fala de uma cura física, fala de uma cura emocional e fala também de uma cura espiritual, eu creio. E eu creio que você abrir o seu coração a outras pessoas, falar, confessar pecado, né? Confessar as suas falhas, faz parte desse processo. Eu creio que é um pontapé inicial para esse processo de libertação, né? O arrependimento das obras mortas, arrependimento das coisas que você fez antes de conhecer Jesus, né? Eu não sei qual é a sua história, mas o arrependimento, ele é um pontapé inicial para a libertação, né? E a confissão de pecados. Eu não creio nessa confissão inconsequente, confissão pela confissão, mas é você se sentar com alguém da sua confiança, né? Alguém que seja idôneo, alguém que seja que busque ao Senhor realmente, né? Busque ter amizades assim, né? A confissão faz parte disso, com certeza. Gente, o telefone tocando, crianças correndo. Peraí, Alice, quem é? Ah, tá. Sibeli, aguenta um pouquinho pra mim aqui que eu tô. Tá bom, tá? Estou no Insta. Isabela, vamos parar, minha filha? Vamos sentar lá. Quem é que fala? Quem me acha calma não mora comigo, tá, gente? Ai, Deus. Ok, tem muita coisa aqui, deixa eu ver. Oh, Deus. Sibeli, o telefone tá fora do gancho. O telefone tá fora do gancho. Tô vendo aqui. Como entender os propósitos de Deus, os propósitos do Senhor, quando tudo parece muito difícil?
Eu creio que entender os propósitos de Deus, quando as coisas parecem confusas e difíceis e inquietas, é muito complicado mesmo. Eu creio que a gente precisa entrar num lugar de quietude, né, e se aquietar na presença de Deus, se render, largar de mão essa ansiedade que nós temos e essa tendência que a gente tem de querer tudo para ontem. E eu creio que ouvir Deus é algo que leva tempo, é algo que demanda tempo, demanda uma parada, demanda intimidade, um processo de relacionamento com Deus. Deus não quer apenas te trazer um dever, o que é que você tem que fazer para mim. Não, Deus quer ser nosso Pai, nosso Deus. Ele quer ser aquele que se relaciona conosco, que nos ouve, que nos fala. Então eu creio que os propósitos de Deus, eles se tornam claros para nós, na medida em que nós nos relacionamos com Deus, na medida em que nós nos rendemos diante dele. Isso é um processo, não é uma coisa de um dia só, é uma coisa diária, todos os dias. E Deus quer nos falar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Ele revelou estas coisas para aqueles que o buscam. Ou seja, Deus tem prazer em nos revelar dos planos dele. Vamos ver mais. A pessoa não enxerga. Oh, Deus. Ai, Senhor. Que foi, gente? Está aqui, mas não pode aumentar, senão você vai com isso aqui. Cuidado. Cuidado. Sem correria. Sem correria. As minhas crianças estão pegando fogo, mamães e papais. Tudo que está acontecendo, você acha que é castigo de Deus? Eu creio que é mais amplo, as coisas são mais amplas do que apenas isso. Eu penso que nós estamos vivendo 3 coisas, e não sou apenas eu que penso isso, observando outras pessoas que são referência e que têm tido essa mesma impressão. Que nós vivemos nesse momento, né? Nós vivemos como característica dos últimos dias, nós vivemos esse começo dos julgamentos de Deus sobre a terra, né? E os julgamentos de Deus, eles... eu sei que tem muita gente que odeia ouvir falar de juízo, mas é bíblico, e a Bíblia inteira fala sobre o juízo de Deus, e Deus não é mau porque Ele julga, pelo contrário, porque Ele ama, Ele julga, né? O Pai corrige o Filho que ama, e Ele quer que outros venham ao conhecimento de Cristo Jesus, que todos conheçam a Jesus, né? E Deus espera, com os julgamentos dele sobre a terra, Ele espera que haja arrependimento, Ele espera que hajam corações contritos, quebrantados, Ele espera que haja mudança genuína na vida de pessoas, né? Então, o que nós temos visto agora, nós temos visto muitas pessoas vindo para o Senhor Jesus, ao mesmo tempo muita gente mostrando a que veio, muita gente se distanciando, se apostatando da fé, desistindo da fé, né? Então, eu creio que isso sim, uma correção de Deus, juízos de Deus sobre o planeta Terra, né? Eles começaram. Eu creio também que Satanás se envolve, ele age nesse momento, né? Satanás, ele também é uma obra de Satanás,
né? E porque é uma obra de Satanás, não significa que Deus perdeu o controle, porque por vezes Deus usa até mesmo circunstâncias ruins para nos treinar, para nos ensinar, para nos alinhar com a vontade dele, né? E eu creio também que tudo isso é também uma ação humana, uma ação de homens, um jogo de poder, né? É complicado falar sobre isso porque são tantas as teorias, tantas as coisas que têm sido ditas, mas eu creio sim que a gente tem vivido uma guerra por poder, né? E essa situação toda, ela tem muito a ver com isso, né? Nação, essa e aquela nação, né? Querendo disputar poder, o poderio mundial, enfim. Todas essas três coisas, né? A ação de homens, a ação de demônios e também a ação de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, tem o domínio de todas as coisas. E acima de tudo, Ele reina e a história vai seguir o rumo que ela precisa seguir para que o Senhor Jesus venha. Ok. O que te fez escolher First Love, né? First Love é a canção que a gente liberou hoje, Primeiro Amor. Nós fizemos uma versão dessa canção. Particularmente, eu não gosto de fazer versão, né? Baseado no último ano, você não diria isso a meu respeito de jeito nenhum. Mas nós somos muito abençoados por canções de vários irmãos. E o meu Gustavo, ele particularmente foi muito tocado por essa canção e por outras que nós gravamos ano passado. E a gente, então, chegou num acordo e vamos gravar. A gente ainda não vai gravar um novo projeto. Vamos fazer canções que nos abençoam. Vamos ministrar essas canções. Eu creio que vai ser bênção na vida de outras pessoas. E então, nós escolhemos algumas canções que são versões, né? E essa canção particularmente, ela foi muito marcante na vida do meu esposo, na minha vida também, mas mais ainda na vida dele. Ele teve uma experiência muito forte com Deus através dessa canção. Tem sido um tempo difícil para ele essa quarentena, orem por ele. Enfim, como somos um, nós decidimos juntos tudo que nós fazemos. Deus, tem muita pergunta, gente. Tem muita pergunta. Vamos ver. Vamos ver, gente, tem muita coisa aqui. Recebemos a visita do Espírito Santo todos os dias. Gente, quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele não nos visita mais, né? Nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito que estava presente, né, na criação dos céus e da terra. Ele habita, ele mora dentro de nós. E todos os dias nós podemos sentir a sua presença, podemos fluir na sua presença, podemos falar com ele e podemos ser ouvidos, podemos ouvi-lo e ser ouvidos por ele. Eu creio que todo dia nós temos livre acesso à glória de Deus, temos livre acesso à presença de Deus todos os dias, e isso independe dos nossos sentimentos,
independe das nossas circunstâncias, porque o nosso corpo é a habitação do templo, é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? A única coisa que nos impede de ouvir ao Espírito Santo, de ouvir a voz do Senhor, é o pecado, né? E o pecado precisa ser resolvido com confissão. Abre seu coração para Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vamos ver aqui. Oh Deus, tem muita pergunta e tem muita pergunta igual. Tô tentando ver aqui. Orando, sinto vontade de falar em línguas. Como distinguir? Provavelmente você quer dizer se essa vontade é minha ou é do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E a sua carne, ela não quer que você seja cheio do Espírito, né? A sua vontade, a carne quer fazer a vontade dela, mas ela não quer que você seja cheio do Espírito. Mas se você tem sentido vontade de falar em línguas, fala. Abre a sua boca, deixa fluir um novo som, deixa o dom de Deus fluir através de você, deixa o rio do Espírito fluir através da sua vida. O Espírito de Deus habita em você pela fé em Jesus, e tudo que você precisa deixar ele fluir, deixa ele vir, deixa rolar. Seja cheio do Espírito Santo e deixa ele fluir em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Gente, tem muita coisa e eu não estou conseguindo ler algumas, que as letras estão bem pequenininhas. Ai, Deus. Você acredita que ainda existirá o avivamento? Ou já entramos mesmo nos últimos dias, eu penso, né? Eu creio nas profecias bíblicas da seguinte forma: eu creio que elas tiveram um cumprimento mais imediato a quando elas foram dadas, e elas sempre têm um cumprimento mais à frente também, né? E a profecia de Joel, capítulo 2, Joel fala sobre... É um livro que fala sobre essa crise em Israel, uma carestia muito grande, e ele comissiona, o Senhor então comissiona o povo a um tempo de humilhação. E por fim, no capítulo 2, o Senhor diz, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os velhos, aliás, os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e até os velhos terão sonhos. E até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Eu creio que esta profecia, ela se cumpriu em Atos capítulo 2, mas ela também se cumprirá nos últimos dias, ou seja, na temporada em que Cristo for voltar. Eu creio que vai haver um grande derramamento, um reavivamento espiritual no meio da igreja, um aquecimento da chama do Espírito. Durante toda a história, nós temos histórias de avivamentos e de um agir sobrenatural de Deus.
sobre a terra, uma resposta dos céus à terra de uma forma grandiosa. E eu creio que a igreja vai experimentar isso. Eu creio que a igreja vai viver isso de uma forma tremenda nos dias que antecedem a vinda de Cristo. Né? A promessa ainda vai se cumprir, e eu sei disso porque ele diz assim, ele continua dizendo, né? Ele diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele fala sobre o sol se escurecendo, fala sobre a lua não dando o seu brilho. Ele fala sobre os abalos que vão acontecer antes da vinda do grande dia do Senhor. Então ele está se referindo sim ao grande e temível dia do Senhor. Ele está falando sobre esse dia. Então eu creio que esta profecia bíblica, ela se refere a Atos 2, mas ela também se refere a um período da história que antecede a vinda do Senhor e que com certeza nós vamos viver. Aliás, eu creio que vamos viver, né? A gente tem podido ver pelos acontecimentos que estamos vivendo o princípio das dores. Vamos lá. Após os 40 anos, você se vê decepcionado consigo mesmo, né? Talvez. A chegada dos 40 anos, ela é bem crítica, né? E ela é crítica porque tudo muda. As suas prioridades mudam. A gente já não é mais menino, né? A gente não é mais criança. A gente agora tem filhos, provavelmente, talvez seja casado, né? Ou seja, casado com filhos. O seu corpo muda, os seus hormônios já não são mais os mesmos. Eu, por exemplo, estou vivendo já a época da menopausa, então são muitas mudanças no corpo, muitas mudanças hormonais, mudanças na mente, enfim, é uma época crítica e é uma época em que a gente tende a querer se comparar com quem é mais novo. E eu creio que essas comparações, elas são muito terríveis, porque a gente começa a se cobrar ser quem a gente já foi. Nós já fomos, então a gente não precisa ser mais, né? Eu me lembro de ocasiões em que eu não sei qual é o ponto, né, que você se sente decepcionado com você mesmo, seria profissionalmente, ou mesmo uma sensação, né, de estar sendo deixado por escanteio, não sei, mas eu sei que a gente precisa olhar para a nossa história com carinho, com gratidão e entender que existem tempos e estações e que a gente precisa viver o nosso tempo, o tempo em que nós estamos, e viver o melhor desse tempo, daquilo que Deus tem para nós. Eu creio que a gratidão quebra toda a insatisfação do nosso coração. Muitas perguntas. Tem muita gente perguntando sobre devocional, sobre o amor a Deus, sobre como priorizar a Deus. E essa pergunta, ela traduz muito bem isso. Como ter o primeiro amor em relação a Deus todos os dias, né? Lembrando que nós lançamos hoje a canção Primeiro Amor, está no YouTube. Você pode ouvi-la, assisti-la, né? E ser edificado através dessa canção.
eu creio que ter o primeiro amor, ter Deus, ter o Senhor como o primeiro amor da nossa vida, tem muito a ver com priorizá-lo diariamente. Tem muito a ver com o não deixar que outras coisas sufoquem o meu relacionamento com Deus. Não deixar que outras coisas se coloquem como inimigas, né, entre eu e Deus. Não deixar as disciplinas espirituais é uma forma de manter o coração aquecido, de manter o coração ligado no Senhor, né? Então, eu creio que a primeira coisa no nosso dia precisa ser a busca pelo Senhor, a leitura da palavra, a oração. Eu preciso priorizar isso, porque isso é um indicativo para mim mesma de que o primeiro em minha vida, o primeiro precisa ser Jesus, né? E não apenas isso, mas nas minhas escolhas diárias, as minhas escolhas por não pecar, né? E no que será que o Senhor está sendo glorificado através das minhas escolhas? Será que Ele está sendo visto através da minha vida, através do meu estilo de vida, através das escolhas que eu faço, das coisas que eu digo, das coisas que eu posto? Jesus tem sido glorificado. Então, todas essas coisas, elas são um indicativo, né, de quem eu amo em primeiro lugar. Se eu amo Jesus em primeiro lugar, eu preciso abrir mão de relacionamentos que podem me levar para o inferno. Se eu amo Jesus em primeiro lugar, eu preciso abrir mão do pecado que me assedia, que quer me arrastar todos os dias, né? Então, são pequenas coisas que demonstram nosso amor a Deus. E eu creio que o Espírito Santo, ele é um aliado nosso nessa busca pelo primeiro amor, pelas primeiras obras, né? Nessa permanência em Jesus. O Espírito Santo é um aliado porque ele está disponível para nos encher todos os dias, nos tocar, nos falar, nos revelar das coisas profundas de Deus, revelar ao nosso coração essas coisas. Amém? Busque ao Senhor, leia a Bíblia, ore. Quer saber como fazer devocional? Ore. Leia a sua Bíblia. Começa do começo, né? Nívia, já me perguntaram, Nívia, como é que eu leio a Bíblia? Como que eu começo? Começa do começo, né? Eu costumo ler, eu começo do primeiro do Velho Testamento, eu começo de Gênesis e começo sempre leio um capítulo do Velho Testamento e um capítulo do Novo. Então vou lendo respectivamente os dois testamentos, né? O Novo e o Velho. Então, assim, durante um ano, você consegue ler a Bíblia toda, né? E, meus irmãos, eu creio que a gente está vivendo dias, estamos começando a viver dias em que nós não podemos mais, não é possível mais sobreviver sem a presença de Deus, sem uma busca pessoal pelo Senhor, sem um conhecimento da palavra de Deus, sem a busca pelo conhecimento da palavra, sem a busca pelos pensamentos de Deus através do Espírito de Deus, do Espírito Santo. É impossível viver, né, sem o Senhor, sem a presença dele. Então, que a gente busque ele pessoalmente. Amém? Pessoal, eu vou precisar parar por aqui. Minhas crianças estão a toda. Vou ativar aqui novamente. Que o Senhor abençoe você nessa noite, em nome de Jesus. Que a presença dele seja viva. Dá um oi, mocinha. Dá um oi, mocinha. Dá um oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Sei que vocês são melhores. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Oi. Boa noite. Que Deus abençoe você. Calma, Isabela. Menos, quase nada. O Senhor abençoe você nessa noite. Ouve a canção, né? Ouça a nossa nova canção.
primeiro amor, muito abençoador. Eu tenho certeza que vai abençoar você nessa noite e outras pessoas também. Envie para quem você conhece. O link da canção já está lá no YouTube e também em todas as plataformas digitais. Que Deus abençoe você nessa noite, em nome de Jesus. Beijo grande, até amanhã na nossa célula. Não esquece, amanhã tem célula, a partir das 20 horas, se Jesus permitir, estaremos juntos. Grande abraço. Tchau, gente.